Nesse segundo vídeo nós vamos terminar a nossa aplicação de Spring Boot, utilizando a linguagem Java para a integração entre o front-end e back-end. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? A gente vai finalizar agora nesse segundo vídeo a integração da nossa aplicação aí, né, que a gente já fez no vídeo passado, a parte de back-end. Quem não viu esse vídeo, ele está aqui no card, eu vou deixar aqui na descrição também. E aí naquele vídeo eu expliquei para você o que era o Spring Boot, o que era front-end, back-end. Assiste lá, que eu acho que vale a pena se você ainda não sabe o que é, tá? A gente vai fazer agora a parte de integração do front-end com o back-end. Então o nosso back-end nós já fizemos, eu estou com ele aberto aqui para você dar uma olhadinha. Nós criamos aqui o nosso controlador e criamos esse arquivo API Controller e fizemos aí a criação dos dois endpoints que eu vou precisar, o getMapping e o postMapping do Spring Boot aqui com Java, tá? E agora a gente vai fazer a parte do front. A parte do front, eu expliquei no vídeo anterior, ela fica nessa pasta aqui, ó, Resources, tá? Então eu clico aqui, tem uma pastinha chamada Static, eu vou clicar com o botão direito em cima dela e vou escolher a opção aqui, ó, New File, vou criar um novo arquivo, vou escrever index.html nesse novo arquivo, tá? Ainda na pastinha Static, eu vou clicar com o botão direito, vou criar uma nova pasta, New Folder, vou colocar aqui JS, e dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo, botão direito em cima dela, né, do JS, ó, New File app.js, tá? Que é o nosso arquivo de JavaScript, que é com ele que eu vou fazer a parte de integração, fazer as requisições aí que a gente viu no vídeo anterior, né, para o nosso back-end da aplicação, tá bom? Vamos lá. Então no arquivo HTML eu vou criar aqui a estrutura desse arquivo. Vamos lá. Criei a estrutura, vou mudar isso aqui, deixa eu só fechar essa janelinha lateral, vou mudar isso aqui, vou colocar pt-br, o title do nosso arquivo vai ser integração com Spring Boot, tá? Dentro do meu bar eu vou colocar uma div, nessa div eu vou colocar uma classe container, tá? Que vai ser usada para o nosso CSS. Dentro da div eu vou colocar um H1 e vou colocar assim, integração de front-end e back-end, tá? Integração de front-end e back-end. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a requisição get. E aqui nessa requisição eu vou colocar, na nossa página vai ter um botão, e embaixo desse botão a div. Lembrando que a requisição do tipo get, ela faz uma requisição do tipo get para o servidor retorna para mim uma resposta para essa requisição sem que eu precise enviar nada para o servidor, tá? Então eu vou colocar aqui um button. Esse button vai ter aqui buscar mensagem, tá? E aí dentro do button ali, no elemento na tag, né, button, eu vou colocar aqui onClick, porque eu vou chamar uma função que eu ainda não criei. Daqui a pouco eu volto para cá e coloco ela aqui, tá? E eu vou colocar uma div. Dentro dessa div eu vou deixar a div em branco, porque ela vai receber o valor lá do meu endpoint do meu back-end. Eu vou colocar um id, vou colocar assim, ó, resultado get, tá? E vou colocar uma classe, que eu vou chamar essa classe de result box. Vai ser a mesma classe que eu vou usar numa outra div que eu vou fazer na sequência. Agora eu vou fazer o post, tá? Que é a minha requisição para o meu servidor, só que essa requisição especificamente eu vou precisar mandar alguma informação para o meu servidor. E aí eu pensei em fazer uma coisa simples, só escrever o nome. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um input de type text, eu vou escrever um texto, né? O ID desse input eu vou colocar assim, ó, dados-input, tá? E aí eu vou escrever dados-input, eu posso tirar esse name aqui, ó, que eu não preciso, e aí eu vou colocar um botão aqui também, ó, um button, vou escrever enviar, e nesse button eu vou fazer o seguinte, ó, onClick também,
que eu já vou deixar aqui, porque depois a gente vai vir aqui e vai colocar uma função que a gente vai escrever em JavaScript já já, tá? Vou fazer o uso dessa mesma classe nessa div de baixo. Vamos criar a div aqui, que vai ser vazia também, branco. Vou colocar um ID nela e vou chamar esse ID de resultado-post, tá? E eu vou fazer o uso dessa mesma classe aqui da div de cima, porque eu vou fazer um CSS para as duas que vai ser igual. Eu vou copiar isso aqui e colar aqui resultBox, tá? E aí embaixo, depois da div, eu vou fazer a chamada do meu arquivo de script do JavaScript. Vou colocar src. O meu arquivo de JavaScript, se você notou, ele está dentro de uma pasta chamada js e depois app.js, tá? Então eu faço aqui, ó, barra js barra app.js, que ele já vai buscar ali nesse caminho, tá? Bom, feito isso, eu vou só abrir isso aqui para a gente ver como é que está ficando. Como é um arquivo HTML, eu consigo abrir no navegador sem precisar rodar a minha aplicação. Olha lá, ó, tá ficando desse jeito. Então agora eu preciso fazer o CSS disso para ficar bonitinho. Vou fazer o CSS aqui em cima mesmo, no head, tá? Vou fazer aqui, ó, style. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho umas configurações aqui que eu já peguei que eu acho que vai ficar legal, tá? A primeira delas é no body. Eu vou fazer aqui, ó, body. Vou definir o tipo de fonte, font family, vou colocar Arial. E vou definir um margem de 20 pixels, tá? Para o meu body. Agora eu vou mexer naquela minha classe container, essa aqui da div, tá? E aí, para a gente chamar uma classe em CSS, eu chamo ponto e o nome dela, tá? Depois eu vou colocar aqui, ó, tamanho máximo dela de 600 pixels. E vou colocar uma margem 0 e alto, tá? Para poder configurar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer nas tags button, né? Button e input. Então eu vou fazer assim, ó, button, vírgula, input, tá? O que eu vou fazer nos dois? Padding, vou colocar aqui 8 pixels e um margem de, margem de 5 pixels e 0, tá bom? E agora, para a gente finalizar aqui, eu vou mexer nessa classe das minhas divs aqui, ó, resultBox, tá? Então, novamente, para eu chamar a classe, .result-box, e aí eu vou colocar nela margem 5 pixels 0, vou colocar um padding de 10 pixels, vou colocar uma borda também, tá? Vou colocar 1 pixel solid e vou colocar um código que é DDD, que é um cinza bem clarinho, tá? E por fim, vou usar o min height, tamanho mínimo de altura de 20 pixels, tá? Então min height de 20 pixels. E com isso, olha lá como é que ficou o meu. Eu vou até diminuir o título aqui, ó, para ficar legal, tá? Integração. Vou colocar assim, ó. Front e back-end. Vai ficar assim, ó. Integração front e back-end, tá? Então, qual que é a ideia do meu front? Quando eu clicar nesse botão, ele vai trazer uma mensagem para mim lá do meu back-end que a gente já configurou no vídeo passado, que é dados do back-end Spring Boot, porque esse é o meu endpoint de GET, tá? E quando eu escrever meu nome aqui e clicar em enviar, ele vai trazer uma outra mensagem aqui, só que nessa segunda requisição, eu estou usando o post, tá? Então, estou enviando aqui para o meu endpoint do tipo post e estou mandando o meu nome e ele vai devolver para mim recebido Leonardo. Então, vai aparecer aqui embaixo recebido Leonardo. Vamos lá, vamos para o JavaScript agora que a mágica vai acontecer. Então, eu vou fazer a integração do meu front com o meu back usando o JavaScript, tá? Então, eu vou usar uma função do tipo assíncrona, function. Essa função vai se chamar buscar mensagem, que vai ser ela, inclusive, já vou fazer isso, ó. É essa função
que eu vou colocar aqui, ó, nesse onClick, tá bom? Buscar mensagem, porque é a minha função que vai fazer a requisição do endpoint get, tá? Eu vou fazer aqui um try catch. E aí nesse try catch eu vou fazer assim, const response await fetch. E aí eu vou passar o caminho dessa minha requisição. Eu vou fazer essa requisição para API/mensagem, tá? API/mensagem. O que ele vai fazer? Ele vai vir buscar aqui, ó, o caminho da minha requisição do meu endpoint, né, do meu servidor de requisição é o API, e ele está buscando aqui, ó, o meu endpoint do GET, está buscando mensagem, tá? Então, quando for esse o caminho, ele vai fazer um const data, recebe um await response.text, tá? Tô pegando a resposta no formato texto. E aí, ó, eu pego essa resposta document.getElement by ID, vou pegar o ID daquela minha div, ó, dessa minha div aqui, ó, resultado get. Então eu vou colocar isso no resultado get e vou adicionar o inner text recebendo data. Olha lá o que eu acabo de fazer. Eu faço uma requisição para o meu servidor, essa requisição vai nesse caminho aqui, pega o resultado lá desse caminho. O que está nesse caminho nesse momento? Essa mensagem aqui, ó, dados backend Spring Boot, tá? Então ele traz isso para essa variável data, depois eu pego lá o elemento pelo ID no meu HTML, que é aquela divzinha, e eu coloco o conteúdo da minha variável data lá dentro. Essa é a minha requisição do meu endpoint ali de post, tá? E aí, se eu tiver um erro, eu faço assim, ó, erro. Se por um acaso deu algum erro, eu vou escrever uma mensagem para o usuário. Alert. Erro ao buscar mensagem. E aí eu coloco assim, ó. Error. Se tiver algum erro nessa requisição, vai aparecer isso para mim, tá? A primeira função está pronta. Vamos fazer aqui função responsável pela consulta ao endpoint post. Vou fazer isso aqui também, ó, vou fazer comentadinho. Aqui em cima, ao endpoint get, tá? Ctrl KC para comentar ali. Então isso é só um comentário para ficar documentado aí o projetinho, tá? Então vou fazer novamente uma função do tipo async. Function, vou colocar aqui enviar dados, tá? Que é a função que eu vou chamar lá no segundo botão aqui, ó, que eu coloquei aqui no enviar, tá? Já vou colocar ela aqui para saber quando eu clicar no botão enviar lá da minha segunda requisição, ele vai buscar essa função aqui. Aqui eu vou criar um const input, vou chamar de input aqui essa variável, e ela vai receber document.getElementById, pegando o ID lá do meu, aqui ó, do meu input, onde eu vou escrever a mensagem para o meu endpoint .value, tá? Onde eu vou escrever a mensagem para o meu endpoint do post, tá? Que eu tenho que mandar um valor para ele lá. Então eu pego isso, coloco dentro desse input e aí eu faço assim, ó. Se a minha variável input estiver vazia, eu vou retornar um alert dizendo, ó, digite algo. Só isso. Posso colocar numa única linha dessa forma, tá? E aí eu vou fazer um try catch. Novamente. Daqui a pouco eu venho aqui colocar ele. Dentro do try eu vou fazer o seguinte, ó, const response recebe um await novamente, fetch. E aí o caminho vai ser /API/ acho que tá, ó, dados, tá? Esse é o caminho. /dados. Aí dentro desse fetch aqui, pego esse caminho
e faço assim, ó, abro uma chave, vou colocar um ponto e vírgula aqui, abro uma chave e vou fazer assim, ó, vou dizer que o método, vou dizer que o método é do tipo post, se o método for do tipo post, né, vou pegar o cabeçalho dele, vou fazer assim, ó, content traço type, o tipo do conteúdo text barra plain, tá? E depois dessa chave eu faço isso aqui, ó, body input, beleza? Isso aqui vai me garantir que eu pegue a mensagem para colocar na minha API lá do meu endpoint de post. Eu vou pegar o conteúdo dele para colocar no corpo da minha página, tá? E aí eu faço assim, ó, const data await response.text também. Vou converter a resposta para o tipo texto, tá? E aí vou colocar esse conteúdo lá na minha div lá, né? Get element by id. A minha div é aqui, ó, resultado post. Vou colocar ela aqui dentro. Ponto inner text recebe data, tá? Então vou colocar o valor de data lá dentro de novo. Caso tenha dado um erro, algum tipo de erro, eu faço novamente um alert. Vou colocar assim, ó, erro ao enviar dados. E aí coloco aqui o erro. Beleza? Bom, acho que é isso. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma requisição do tipo post aqui em cima, que eu já expliquei. Get, desculpa, né? A requisição de cima é do tipo get. Essa requisição aqui é do tipo post. Então, eu pego o dado daqui do formulário, mando para o servidor, depois eu pego a resposta do servidor e trago para o formulário de novo, para a minha página, né? Formulário, minha página. Vamos testar se está faltando... Vamos testar se está faltando alguma coisa, tá? Então eu vou fechar isso aqui, vou parar o meu Go Live aqui. E aqui é o seguinte, como eu estou usando Bootstrap, para eu executar uma aplicação escrita em Bootstrap, eu vou usar esse arquivinho que está aqui, ó, mvnw, tá vendo aqui? Isso aqui é uma forma de executar para fazer o deploy aqui, o compilar o meu projetinho. Então eu vou fazer aqui, eu vou abrir terminal, new terminal, e aí eu faço assim, ó, mvnm spring -boot run, e aí dou um enter. Opa, faltou só uma coisinha, ó. mvnw, e aqui no meu caso que eu uso Linux, eu tenho que colocar assim, ó, ponto barra, tá? E aí ele vai rodar para mim o deploy dessa aplicação, ó. Ele vai montar ela para mim, tá? Então isso leva um tempinho. Eu vou dar uma pausa no vídeo aí só pra gente voltar daqui. Não, deixa, eu acho que não precisa nem pausar o vídeo, tá? Eu acho que vai ser até rápido. Vamos lá, ele tá montando para mim. E aí ele me dá algumas informações, tá? Que eu acho que vai ser interessante mostrar para você. Olha lá, tá quase finalizando. Então só para que você veja, né? Ele já montou para mim a aplicação. Ele tá usando... Ele usa o Tomcat aqui, né? E aí ele roda para mim, ó, na porta 8080, tá vendo aqui ele mostrando o Tomcat, ó? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou lá no meu navegador, vou abrir ele aqui, ó, e vou digitar assim, ó, localhost 2.8080 e vou clicar em abrir. Bom, abriu a aplicação. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu diminuir só um pouquinho o zoom dessa página. Vou clicar em buscar mensagem. Olha lá, trouxe a mensagem para mim, ó. Dados do back-end Spring Boot, tá? Agora eu vou escrever aqui, Leonardo, enviar. Pronto. Então, ó, com essa parte aqui agora da aplicação que a gente acaba de testar e ver funcionando, a gente montou uma aplicaçãozinha que faz a integração do front-end que a gente escreveu com HTML, CSS e JavaScript com o back-end que a gente usou o Spring Boot Java ali. E aí nessa primeira requisição ele vai lá e faz uma busca no endpoint do GET, e essa segunda aqui eu mando o nome para o back-end no post e ele retorna para mim com uma mensagem atribuída a isso. E aí?
que você achou da aplicação, o que você achou do projeto. Já passou por alguma situação em que você teve que passar por um processo seletivo para a área de programação que te pediram algum projeto? Se sim, deixa aqui no comentário para mim. Se tiver alguma dúvida com relação ao projeto, enfim, quiser também, coloca aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima oportunidade, num próximo desafio. Até lá!